fez assim, ela olhou para baixo de mim e falou assim, eu tô vendo uma cobra enorme do seu lado. Meu Deus. Aí eu levantei e falei, a cobra que você colocou na porta da minha casa, né? E eu vim aqui para desmascarar. E um dia eu tava em casa lendo e eu senti um arrepio, era mais ou menos umas 11h30 da noite, eu senti um arrepio muito forte. Veja só. Essa parte aqui assim, que ficou, arrepiou. E aí eu senti uma presença ruim dentro de casa. E aí eu olhei embaixo do sofá, eu não vi ninguém, eu comecei a olhar atrás das portas, eu fui no banheiro, eu tava tomada de pavor, porque entrou algo muito forte na minha casa aquele dia à noite, 11h30 da noite. E eu sempre com facilidade no mundo espiritual detectei que alguma coisa estava errada. E eu fui assombrada. E aí eu comecei a procurar, até os armários do quarto eu abria para ver se tinha alguém ali. Mas era espiritual, né? E o que eu fiz? Eu falei, eu parei de ler o livro, com muito medo, tá? Parei de ler o livro, falei, eu vou dormir, porque se eu dormir amanhã eu já acordo outro dia, né? E fui deitar, eu olhei embaixo da cama, a minha filha toda dormindo, não falei nada. Eu sou muito de não falar nada pra ninguém as coisas, sabe? Eu sou muito de não falar nada. E aí o que eu fiz? E eu fui deitar, tomada de pavor. Quando eu acordei no dia seguinte pra ir trabalhar, uma cobra desse tamanho, enrolada na porta da sala onde eu saía do lado de fora, e ela visgava, parece que ela tinha ficado de molho durante muito tempo, que ela visgava assim, aquela cobra. Eu abri a porta assim, falei, opa, o que é isso? Né? Falei, o que é isso? Eu falei, mãe, vem cá. Aí minha mãe, né? Cruz credo, tira isso da porta, que não sei o quê. Passou o homem para trabalhar, minha mãe, tira isso daqui, pelo amor de Deus. O homem pegou assim, tirou, jogou no mato. Aí minha mãe, jogue água com muito sal. E aí, olha, eu tinha recebido o milagre com 5 anos de idade de Jesus, né? Já estava com meus 20, né? E nada de buscar Jesus. Eu era revoltada com Deus, né? Minha família católica. E minha mãe, o que é isso? Não sei o quê. Aí eu fiquei quieta, eu ia trabalhar naquele dia eu não fui trabalhar. Na hora me veio o lugar da onde aquilo tinha vindo, era ali perto. Tá? Era ali perto. Era como se fosse daqui na rodoviária. Né? Me veio na mente. E o nome da pessoa. E eu falei assim, mãe, você tem... Na época, era muito dinheiro, 15 reais, né? Hoje não é. Mas você tem 15 reais aí? Aí minha mãe falou assim, pra quê? Eu preciso ir num lugar. Você não vai trabalhar? Eu falei, não. Aí ela, pega ali na bolsa. Eu fui lá e peguei o dinheiro. Caminho da roça, né? Fui pra lá. Pro lugar onde eu senti, de onde tinha vindo todo o mal. A hora que a presença do mal entrou, foi a hora que aquela cobra foi colocada na porta da sala, do lado de fora. Meu Deus. Eu senti isso, né? E aí eu fui lá. Aí quando eu cheguei lá, eu entrei, cumprimentei a pessoa, falei, eu vim aqui para fazer uma consulta, né? Ela falou assim para mim, mas sozinha, você sozinha, eu não vou fazer isso. Eu falei, eu preciso, de verdade. Aí ela pegou e falou assim, tá. Ela deixou de fazer o almoço dela, foi lá, preparou o altar dela, preparou tudo, né? Fez o ritual que tinha que fazer. Pegou lá os búzios dela, pegou tudo, me fez eu sentar na mesa, sentei na mesa, né? E aí ela jogou os búzios dela. E tudo que ela falava a meu respeito era verdade, Zilda. Espírito de mentira, adivinhação. de engano. Eu vivia buscando isso também, né? Então, a minha vida estava ali. Claro né? que ela ia saber, porque daí você ia acreditar mais ainda na mentira. Só que eu fui naquele dia para brincar, né? Eu sempre fui um pouco meio ousada com as coisas. Debochada, assim? Debochada, porque eu não tinha fé, né? E eu fui para brincar. Aí eu olhei e falei para ela assim, nada disso que você está falando é verdade. Ela olhou assim, e ela era a dona do terreiro, né? Aí ela olhou para mim e falou assim, eu vou jogar de novo, Edileide. Eu falei, pode jogar. Eu vim aqui porque disseram que a senhora era a melhor. Mas eu tô vendo, ainda fiz assim. Parecia Elias, né? Onde está o Deus? Foi viajar, onde que ele está? Eu comecei já aquela brincadeira, né? Sem nem conhecer a palavra, eu comecei aquela brincadeira. Aí ela jogou de novo, né? Aí ela começou a falar. Ela falou, tá saindo a mesma coisa. Aí eu falei assim, mas não é verdade o que está aí. Alguma coisa tá errada, dona. Eu pensei que a senhora era melhor no ramo. E eu vim aqui porque a senhora era melhor. Mas eu tô vendo que não. Ela, vou jogar pela 3ª vez, Edileide. E ela tava ficando nervosa já. E eu olhando, assim, como você tá olhando para mim, eu tava olhando para ela, né? Firmando o olho dentro do olho dela, assim. E ela jogou lá, pá. No que ela jogou, tornou a falar a mesma coisa. Ela falou assim, olha, tá acontecendo alguma coisa aqui. Eu falei, tá acontecendo alguma coisa aqui, mas não é verdade. E era. Ela olhou assim para baixo, né? Aí ela fez...
Quando ela fez assim, ela olhou para baixo de mim e falou assim, eu tô vendo uma cobra enorme do seu lado. Meu Deus. Aí eu levantei e falei, a cobra que você colocou na porta da minha casa, né? E eu vim aqui para te desmascarar. É por isso que eu tô aqui, para dizer para você que eu não acredito. É por isso que eu tô aqui, para dizer que seja qual foi o mal que foi colocado na porta da minha casa, não vai ter poder. E eu não tinha Jesus naquela época. Aí eu falei, é por isso que eu vim aqui. A senhora é uma mulher jovem e bonita, a senhora devia trabalhar em vez de ficar fazendo destruição na vida dos outros. Mas se a senhora precisa do dinheiro para viver, tá aqui o dinheiro. Aí na hora ela, você quer que eu faça isso de volta para quem mandou? Eu faço de volta para quem mandou. Eu falei, eu não faço aliança. Eu não vim aqui para devolver nada. Primeiro porque eu não acredito em nada, né? Vou devolver o quê? Mas eu vim aqui para dizer que, ó, a senhora perdeu tempo. E quem lhe pagou perdeu tempo também. Aí eu me levantei, fui até o altar dela e apontei. Tá vendo tudo isso aqui, ó? Porque para mim é tudo uma mentira. Desafiou. De frente ao altar que ela tinha lá, né? E eu sei que isso é muito perigoso, tá? Porque eu já vi a esposa de um pai de santo que não servia dentro do território do marido, porque ela não participava. Na hora que chegou a encomenda dele pegar as imagens, na hora que ela pegou a imagem, ela ficou endemoniada. Ela caiu endemoniada. Precisou o marido chegar para repreender aquilo. Tá? E eu fui de frente todo o altar dela, né? E aí eu falei, isso aqui tudo é uma mentira, isso aqui não existe. Tá? Então a senhora pare de ficar fazendo desgraça para a vida dos outros e vá trabalhar, porque a senhora é nova. Aí eu virei as costas e saí andando. Aí aquela voz gutural, né? Uma voz muito grossa, saiu da voz dela. Você vai morrer. Aí eu virei as costas, olhei para a cara dela e fiz assim. Ergueu os ombros, tipo assim, não acredito. Falei, lógico que não. E virei as costas. Não vira as costas. Eu falei, vou virar as costas. Virei as costas e saí andando. Fui embora para casa. Cheguei triunfante. Acabei. Fiquei até aliviada, né? Pensando que vai mexer comigo, vai ficar em paz. Não vai, né? Você imagina como eu já não estava no mundo espiritual para ter essa percepção de onde tinha vindo. A sensibilidade que eu já estava, né? E o que aconteceu? A partir daquele momento, eu comecei a comer menos, comer menos, comer menos, comer menos. E daqui a pouco eu não tinha mais prazer em comer. Primeira coisa que fui tirada é o prazer de se alimentar. E eu comecei a emagrecer. Eu tenho os ossos largos, eu não sou uma pessoa magra. Nunca fui magra, só quando eu era doente, quando eu era criança. Depois engordei, nunca fui magra. Sempre tive um corpo que precisei fazer muito regime para não engordar demais, né? E eu comecei a emagrecer. Eu cheguei a estar com 45 quilos, na idade dos meus 20 e poucos anos. E cada dia emagreci 1 quilo. As pessoas não me conheciam na rua. Elas falavam para mim assim que eu parecia um cabide andando, que eu vestia um conjunto, né? Ia trabalhar, o pessoal, você parece um cabide andando, Edileide. Mas eu não tinha fome, era só tomando café demais e sem fome. Eu não tinha mais paladar para comida. Isso foi roubado de mim. Só que eu, sem Jesus, eu não sabia o que era isso. O que estava acontecendo. Aí foi quando minha mãe precisou ir para São Paulo para cuidar de um sobrinho dela que tinha se divorciado. E ele ficou com o filho, pediu ajuda da minha mãe. Minha mãe foi. E eu fiquei porque eu trabalhava. Então eu falei assim, então eu vou ficar aqui, né? E fim de semana eu subo para São Paulo e desço no domingo e volto para trabalhar, normal, né? Ela, não, tudo bem. Ela já estava adulta mesmo. E minha mãe foi e eu fiquei. E assim, nessa vida, sem comer nada, sem comer nada. E sem mãe, eu comia menos ainda, né? Aí o que aconteceu? Teve um dia que eu caí de cama. Eu caí de cama 3 dias. Vizinhos não me viam entrar, não me via sair, como eu sou uma pessoa muito sossegada, nunca fui de conversar muito com as pessoas, então para eles eu tinha ido trabalhar e voltei, estava dentro de casa. Eu estava 3 dias sem conseguir sair da cama. Eu deitei para dormir e só acordei depois de 3 dias. E foi depois da palavra que a Foi. pessoa falou? Tudo isso foi depois. A falta de fome e essa queda que eu tive de ficar 3 dias em cima de uma cama sem força para levantar. Era uma investida pesada em cima de mim, porque eu desafiei as trevas sem Jesus na minha vida. Foi isso que eu fiz. Tá? Só que eu era totalmente ignorante a isso, né? Muito ignorante a isso. E aí eu fiquei 3 dias ali, eu levantei no 3º dia, eu lembro que eu saí meio sem noção, aí a vizinha pegou e falou, você não foi trabalhar? Ele, você tá aí? Eu falei pra ela, eu tô aqui faz 3 dias, tô levantando agora. Ela, como assim? Eu falei, tô levantando agora. Ela, faz 3 dias, ou 3 dias, eu dormi, eu acordei agora. Que dia que é hoje? Ela falou assim, direito, é quarta-feira. Eu falei, então, eu cheguei aqui no domingo à noite, dormi, acordei agora. Ela falou assim, nossa, se você morresse ninguém ia ver. Eu falei, não, ninguém ia ver. Você vai fazer? Eu falei, amanhã eu vou trabalhar.
Aí saí na quinta-feira para trabalhar. Só que aí eu falei com... Porque ele falou, né? Por que você faltou todos esses dias? É um escritório de contabilidade. Por que você faltou esses dias todos? Eu falei assim para eu deitei na cama no domingo e só acordei hoje. Aí ele falou assim, mas o que aconteceu, Dília? Eu falei assim, não sei. Você desmaiou? Eu falei assim, não sei. Aí ele falou assim para mim, Dília, faz um favor. Eu falei assim, o quê? Ele pegou e falou assim, eu faço acordo com você, vai perto da sua mãe? Eu falei, você faz acordo comigo? Ele falou assim, faço. Mas não fica aqui sozinha. Eu falei, tá bom. E a gente fez o acordo, ele me pagou direitinho e eu vim para São Paulo ficar com a minha mãe. Mas era um meio de Deus me tirar do território onde havia uma sentença de morte e me levar para um outro lugar. Porque se eu ficasse ali, eu morreria ali. Porque eu estava debaixo de uma sentença de morte na região. Na região. E eu vou te contar como foi que aconteceu, né? Então, Deus, ele trabalha assim, a gente perceber, Zilda. Quando Deus tem um plano, um projeto, ele trabalha assim, a gente perceber. A gente acha que é a gente que está tomando decisão, que é a gente que está fazendo o melhor. O dono do escritório, ele não era cristão, mas ele falou, vai para casa da tua mãe. E eu obedeci prontamente. Eu podia discutir com ele, falar, não, eu vou ficar aqui, porque eu estou trabalhando aqui, porque eu gosto de trabalhar, porque é meu dinheiro. Mas eu obedeci prontamente. Parecia algo assim muito... né? E eu falei, sim, senhor, eu vou sim. E aí ele me liberou para ir e eu fui. E aí Deus me tirou daquele território onde eu estava e me levou para a cidade de São Paulo. Morei na Zona Leste, lá em São Paulo. Fiquei ali na Zona Leste. E quando cheguei ali, planos e projetos. Eu vou procurar emprego, vou trabalhar aqui, papapá, aquele negócio todo. Procurei. Até a hora que chegou essa sobrinha da minha mãe com um monte de mulherada da congregação cristã, que veio lá de Aracaju, para um congresso que ia ter ali no Bresser. A congregação cristã grande que tem lá, ia ter um congresso lá e veio de todo mundo veio. E como ela veio com na época era uma tupique, ela veio com uma tupique cheia de mulheres. E ela falou, tia, a gente pode dormir aqui com essas mulheres? Minha mãe falou assim, pode, tranquilamente pode, né? Tinha 3 quartos, minha mãe falou, escolhe um quarto para vocês e pode dormir aí sim, né? Que a gente vai para um congresso, minha mãe, tá bom, pode ficar. E elas ficaram. Só que de manhã elas colocavam o véu, oravam, sentavam na mesa, né, para tomar o café da manhã. Que elas ficaram 3 dias lá em casa. Sim. Deus, ele trabalha, né? Deus, ele é fiel. E aí foi quando aconteceu aquele evento, né? Enquanto elas estavam tomando café, é o que eu falo, eu não entreguei o meu corpo, mas a minha mente estava dominada. Sim. Enquanto elas tomavam café, na minha mente eu falava, eu não vou passar por aquela cozinha, eu não vou conversar com essas mulheres, eu não quero nem saber do que elas têm para dizer. Sem conhecer, sem nunca ver... Cria-se um ódio do nada. A mente me dando essa ordem. Meu Deus. A mente me dando essa ordem. E eu fiquei trancada no quarto falando com o espelho. Porque espelho é portal. Eu olhava pro espelho e eu falava pro espelho o seguinte, você não vai sair daqui. Você não vai ouvir essas mulheres. E eu ficava ali, falando com o espelho. Eu falava com o espelho. Né? Porque o espelho é um portal muito grande. E eu ficava ali. Aí eu vi minha mãe, Leide. E eu não saí. Eu falei, eu não vou sair. Aí vão cansar de me chamar, mas eu não vou sair. E aí me chamaram lá na porta. Eu achei que era emprego. Né? Falei, estão te chamando lá no portão. Eu falei, é um emprego pra mim, né? Com certeza, não posso perder. Aí passei correndo. Saí do quarto, passei pela cozinha correndo. E fui lá pra sala. Cheguei lá na sala, não era. Né? Era uma pessoa lá que conhecia a gente, que veio conversar comigo e tal. E aí conversou que tinha que conversar, e aí eu passei de volta para entrar e trancar dentro do quarto. Nem cumprimentei elas. Eu passei, fechei a porta do quarto e fiquei lá dentro do quarto. Aí minha mãe. Aí essa senhora de 60 e poucos anos, ela falou para minha mãe o seguinte, quem é ela? Minha mãe falou assim, é minha filha, chame ela. Chama ela aqui. Aí quando eu vi a voz, chama ela aqui, para mim era um terror. Era o terror me chamar ali. Falei, tá vendo que eu não vou? Olhei pro espelho e falei, tá vendo que eu não vou? Eu não vou. E aí minha mãe, Leide. E eu, Leide. Quer saber, você é educada, tá? Eu vou perguntar o que quer e vou fazer uma cara bem feia, porque elas vão ficar com medo da minha cara. Eu vou perguntar, o que você quer, mãe? Desse jeito. E elas vão ficar assustadas e se for falar alguma coisa comigo, já não vai nem falar. Essa era a minha estratégia. Né? Aí eu abri realmente a porta do jeito que eu falei que eu ia abrir. Abri a porta, pá! Fechei a cara e falei, o que foi? Né? Aí a senhorinha olhou pra mim e falou assim pra mim, moça, eu preciso orar pela sua vida. Aí eu falei assim, tudo bem. Né? Te desmontou. Falei, tudo bem. Vamos lá, né? Aí ela pegou, me chamou, aí ela falou assim pra mim, você sabia que Deus tem uma obra na sua vida? E eu, quieta, né? Então, porque Deus me mostra aqui, usou ela na revelação, a congregação usa muito, né? As irmãs oram e Deus dá uma revelação. E usou ela na revelação. E ela falou assim, Deus mostra pra mim que você é escolhida desde o ventre. Deus mostra pra mim que a tua vocação é ser missionária.
Deus mostra pra mim que você pensou isso, deitada naquela cama você pensa muitas coisas. Realmente, eu pensava coisas, eram coisas tenebrosas. Meu Deus. Né? E você pensa assim, você quer fazer assim, você quer fazer assado, eu falei, meu Deus, quem é que tá aqui agora, né? Te assustou. Quem é que tá falando aqui agora? Porque era tudo verdade, né? E ela falou assim, tem uma coisa, ou você vai pra Jesus ou você vai pra Jesus. Não tinha Hoje você outra tem a escolha. alternativa. Ou você dobra o joelho hoje e aceita Jesus porque existe um chamado e o que tem para ser realizado nessa obra só você vai fazer. Não tem outra pessoa. Ela falou desse jeito, Zilda. Eu acredito. Então você dobra seu joelho que eu vou orar. Ou você aceita Jesus hoje ou você vai passar por um vale de depressão. Mas lá no vale Deus estende as mãos e te arranca de lá. A tua escolha está aqui hoje. Escolhe hoje. Aí eu falei para ela, não, a senhora falou uma coisa errada. Tudo que a senhora falou estava certo, mas uma coisinha a senhora falou errada agora. Desafiadora você, Sim, né, sempre. Dileide? Questionadora, sempre. Até hoje. Eu leio a Bíblia questionando. O que é isso, Deus? Me explica aquilo, Deus. E Deus me explica. Né? E Deus me explica. E eu peguei e falei para ela, você falou um negocinho errado. Ela falou assim, o quê? Eu falei assim, a senhora falou assim que eu passaria um vale de depressão se eu não aceitasse Jesus. Olha, o meu temperamento não é depressivo. Porque se a pessoa falou, ela vai ouvir. Eu não trago desaforo para casa e não guardo mágoas. Então, não tem como eu ficar depressiva. Tem coisa errada no que a senhora falou. Agora, de tudo que ela falou era certo. Um pouquinho de errado eu peguei. Né? E ela não me respondeu nada. Ela só olhou assim dentro do meu olho. O olho dela era de um azul que parecia assim o oceano. E ela olhou assim dentro do meu olho, mas não era um olhar mais comum. Era um olhar que penetrava na alma, o olhinho dela. E ela olhou assim pra mim, cabelinho branco assim, de coquinho pra trás. Ela olhou assim pra mim. Não falou nada, ela só ficou em silêncio olhando. Aí uma voz falou assim pra mim, dentro de mim essa voz falou, se eu agora tirar a tua mãe, tirar os teus irmãos, tirar tudo que você tem nessa cidade que você mal conhece, o que vai acontecer com você? Deus não ia fazer isso, ele só me criou uma situação, né, pra entender que eu podia ficar ser vulnerável. Aí quando Deus falou isso no meu pensamento, eu falei em voz alta, eu falei assim, não, aí eu vou pra depressão mesmo. Eu respondi em voz alta e ela tava em silêncio. Ela falou assim, dobra seu joelho agora que eu vou orar por você. E eu prontamente. Né? Dobrei o joelho, ela orou, eu chorei. O chão parece que tremeu debaixo do meu joelho. Foi uma coisa sobrenatural naquela cozinha. Aí assim que eu levantei de lá chorando, em lágrimas, ela falou assim para mim, procura uma igreja, o nome de Jesus é anunciado. Foi a palavra de ordem que ela me deu e me disse mais. O dia que você for para uma igreja e você realmente aceitar Jesus dentro desta igreja, eu moro no Itaim, eu te espero no metrô do Itaim, aqui está meu telefone, entre em contato comigo que eu quero te ver. E ela deixou o telefone comigo. Eu falei, tá bom, beleza. Segurei. Aconteceu as batalhas para mim não ir para a igreja, né? A igreja era perto de casa, aconteceu as batalhas para mim não ir para a igreja. O dia que eu falei que eu ia para a igreja, chegou o primo meu, que tinha um ciúme entre eu e a minha mãe muito grande. Ele foi criado pela minha mãe até os 12 anos de idade, mas tinha um ciúme enorme do relacionamento que eu tinha com a minha mãe. E ele começou a me provocar com briga. Minha mãe estava pronta para ir para a igreja e eu ia tomar banho para ir para a igreja nesse dia com a minha mãe. E ele começou a me provocar. E aí eu falei para minha mãe, vai você para a igreja porque aqui não dá para parar. E a briga comendo entre eu e ele. Quando minha mãe chegou do culto, a briga parou. E nós sentamos como se fôssemos dois amigos e começamos a conversar. Foi um movimento espiritual muito forte para mim não ir para a igreja. Né? E a minha mãe, Leide, coisa linda, tem uns meninos dando testemunho. E que ela trouxe até umas coisas que eles estavam vendendo, né? Porque eles estavam em casa de recuperação, aquelas coisas todas. Aí eu falei, que essa gritaria, você é todo um bando de mentiroso, que não sei o que. Aí já comecei. Você chamava de mentiroso? Já comecei. Já tinha aceitado Jesus, já tinha tido um encontro com Deus. Mas a luta que entrou dentro de casa para mim não para a igreja. Não tinha sido liberta. Exatamente. E aí entrou a incredulidade. Não, porque a senhora tá doida? Não, isso é tudo mentira. Que a senhora ainda pagou por isso? Que você tá... Não, tá vendo que eu não vou com coisa dessa? Não vou. Assim, de estalo. Aí minha mãe continuou indo para a igreja. Aí levou o pastor lá em casa, né? E eu estava lá em cima, no sobrado, lá em cima, esperando minha mãe chegar às 9 horas da igreja. Fiquei lá em cima, esperando minha mãe chegar. Minha mãe chegou, o pastor trouxe minha mãe de carro, junto com a esposa dele. E minha mãe apontou assim, para mim. Aí eu pensei comigo, eu falei, não. Se entrar, pastor, eu vou me trancar no quarto, não quero nem ver pastor. Falei, não quero ver pastor. Me trancar no quarto. Minha mãe subiu sozinha. Aí eu falei, mãe, nem traz pastor para vir falar comigo, porque eu não quero. Não quero pastor falando comigo. Minha mãe falou assim, Leide, eu até convidei ele para entrar, mas ele falou assim que você não estava sozinha. Você não estava sozinha. E ele falou assim que para mim não se preocupar, que ele ia orar e com 3 dias você ia para a igreja. Eu falei,
Ai, coitado. Eu falei desse jeito. E realmente, passado 3 dias, o vizinho, um casal da Assembleia de Deus, que congregava com esse pastor, bateu na porta de casa e falou assim: Edileide, você quer ir para a igreja? Eu vim correndo. Ele falou isso na porta da sala. Eu estava na cozinha. Aí ele estava conversando com a minha mãe e falou assim: mas, Edileide, você quer ir para a igreja? Eu vim correndo. Falei: eu vou. Eu vou. Olha o poder da oração daquele pastor. Quebrou cadeias, certo? Eu vou. E fui. Aí o dia que cheguei na igreja, sentei no último banco da igreja, tá? E fiquei no último banco. E fui tomada por muita raiva. Raiva dos crentes que estavam ali. Dentro da igreja? Dentro da igreja, com raiva. Sentei no último banco, com raiva. E aí eu olhava os crentes adorando, louvando, bendizendo a Deus. E eu comecei a mandar dardos para cima dos crentes. Setas, eu falo que são setas malignas. São pensamentos que você lança em cima da pessoa. Se ela não tiver a proteção de Deus, já era. É. Você começou a fazer isso? Comecei a lançar. Dentro da igreja? Dentro da igreja. Que eu tinha aprendido isso quando eu estava estudando lá, né? Pensamento se lança. Se a pessoa não tiver proteção. Automaticamente alguma coisa vai dar errado na vida daquela pessoa. E eu sentei no banco da igreja achando que estava mexendo com qualquer um, né? E comecei. São tudo mentirosos. Eles bebem, eles fumam. Isso tudo falso que eles estão fazendo. Eles são hipócritas. Eu tô melhor do que eles. Só que quando eu lançava essas setas para lá, eu ia tomada de um ódio muito grande dentro de mim. Dentro da igreja, tudo isso. Tá? E o que aconteceu? Chegou uma hora que eu falei que eu sempre tive visão aberta. A minha visão se abriu dentro da igreja. E eu vi esses crentes envolvidos por uma película muito fina. Mas muito fina, muito fina, muito fina. Que todas as setas que eu mandava batia naquela película e voltava para mim, motivo do meu ódio. O que eu lançava para eles voltava para mim, tá? A ferramenta preparada não prospera. Toda língua que se levanta contra ti em juízo, Deus a condenará. Tu a condenará, diz a Bíblia. Isso aqui é uma verdade. Tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito, que de mim procede, diz o Senhor. Então, quem quiser lançar palavra em cima da gente para nos destruir, não consegue, porque o Senhor é o nosso guarda, é o guarda de Israel, guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída e guarda a nossa alma. Ele é o nosso escudo. E eu vi isso naquele dia, no primeiro dia que eu pisei na igreja. Aquilo me revoltou de uma maneira muito grande, porque eu não tinha mais acesso. Toda a maldade que você desejava na mente para aquele povo voltava para si próprio. Voltava para mim. Então, todo esse pensamento de ódio que você lançava sobre as pessoas estava voltando para você. Sim. E isso fez você ter mais ódio deles? Como que não, você sai o desse ódio já não era deles. O ódio era um ódio que eu não sabia de onde estava vindo. Como você sai desse culto, Edileide? Como eu saí desse culto? Eu vou te contar como eu saí desse culto. Né? Eu não entendi nada do culto. Meu Deus do céu. Eu só entendi um louvor da harpa cristã, né? Que falava assim: e Jesus a procurar, a ovelha que a vagar, se afastou do aprisco do Senhor. Eu só entendi isso. Glória a Deus. E aquele ódio me consumindo, e eu não tinha mais acesso aos cristãos que estavam lá, porque eles estavam debaixo de proteção, tá? E isso não é só na igreja, onde a gente estiver, a gente está debaixo da proteção. É verdade. Né? E aí eu falei assim, eu preciso ir lá na frente, porque eu já tinha aceitado Jesus na cozinha de casa, né? E eu falei, eu preciso ir lá na frente, aceitar Jesus. Eu preciso ir lá na frente, né? E eu vou falar para você assim que se você falar como eu cheguei lá na frente, eu não sei te dizer. Não sei te dizer como eu cheguei lá na frente. Eu só sei que eu levantei, tá? Era fevereiro, mês de fevereiro. Nunca gostei de carnaval, mas aquele carnaval eu ia sair para a rua de São Paulo para conhecer. E nunca gostei de carnaval e Deus cortou o laço, né? E aí eu falei, eu lembro que eu levantei, depois eu só me dei conta de mim, eu de joelho dobrado, chorando, feito uma criança, o corpo tremia de tanto que eu chorava. E aí eu olhei para cima e eu vi os pastores, que o altar era alto, né? Os pastores estavam assim, orando por mim, não tinha ninguém do meu lado, ninguém me levou, eu não sei. Vou falar para você que eu não sei, tá? Então, quem quiser pensar, pense, eu deixo na liberdade, porque eu não sei como cheguei lá, tá? E aí eu olhei assim para cima, para a mão dos pastores, e aí eu já não vi mais a mão dos pastores, e eu vi um sangue descer do céu e jorrar, era baldes e baldes de sangue descendo sobre mim, descendo sobre mim. E aí eu tremia, eu chorava, eu não sabia o que estava acontecendo,
né? E eu levantei daquele culto e fui para casa salva, para nunca mais sair da presença de Deus e nunca mais sair. O inimigo Glória a tentou. Deus. O inimigo tentou, mas Jesus não deixou comer as bolotas de Satanás, tá? Ele tentou depois disso muito, muito. Mas Deus não permitiu. E esse foi mais um testemunho maravilhoso, né? Testemunho forte, muito forte. E esse testemunho você encontra, irmãos, no podcast Semeando Valores, né? Da nossa irmã Zilda. Testemunho maravilhoso, forte demais. Você vê, né, no começo do testemunho que ela vai relatar, que ela meio que desafia ali, né? Aquela mãe de santo, ela desafia as trevas. E você vê, irmãos, uma pessoa que não tem Deus, não tem como lutar contra as trevas, né? Ela, pela ignorância dela, ela até desafiou, mas você vê que ela começou a ficar enferma, né? Ela não comia mais. Então, assim, se lutar com as trevas, com Deus, já não é fácil, imagina sem Deus. É impossível, né? Mas você vê que Deus, ele trabalhou na vida dela, o Senhor começou a guardar, mesmo ela não estando na presença de Deus, mas desde a infância dela, o Senhor já trabalha. Então, assim, para você entender o testemunho dela inteiro, você tem que ir lá assistir, certo? No canal da nossa irmã Zilda, você vai ver lá o testemunho dela completo e você vai entender, né? Como que era na infância dela e como que ela tá aqui agora relatando. Então, assim, é um testemunho muito forte, muito maravilhoso, gostei muito mesmo, né? Aconselho você ir lá no canal da nossa irmã Zilda e assistir os testemunhos, né? Os conteúdos que ela posta, que é de extrema relevância, um testemunho mais edificante que o outro. Então, para você que gosta de testemunho assim como eu tenho certeza que você vai gostar, né? Aqui apenas postamos reações de cortes desses testemunhos maravilhosos de pequena parte, né, do que essas mulheres, esses homens de Deus contam o que passou, né? Mas assim, aqui nós sempre aconselho a você ir lá na página, né, oficial do conteúdo e assistir lá, né? Porque temos que dar crédito para quem merece o crédito. Então, pegamos de lá, temos que dar crédito para eles, porque é assim, né, que tem que ser. E então vai lá, assiste também, assiste aqui, depois que você assistir aqui, aí você vai para lá, tá bom? Aí não esqueça de curtir, de compartilhar, de nos ajudar, né? Que você vai estar abençoando a nossa vida. E eu também peço a Deus que Deus venha abençoar a vida de vocês também, que está sempre nos acompanhando, sempre conosco, né? Você que é meu seguidor, que segue aí, vê todo dia nossos testemunhos. Quero agradecer a sua vida, agradecer grandemente, irmãos, porque cada um de vocês que gosta, né? Gosta dos nossos vídeos. Vejo muitas pessoas agradecendo, Deus falando com muitas pessoas, e isso nos anima e nos alegra e nos faz permanecer, né, a trabalhar com testemunho. Porque, particularmente, eu gosto muito, né, de trazer testemunho para vocês, ainda mais aqueles que falam com o nosso coração. Eu creio que todos falam, né, mas tem uns que falam mais, né, e assim, o que eu sempre gosto de trazer nos testemunhos é um conteúdo através do testemunho. É o que podemos retirar daquilo que a pessoa passou. Porque assim também é na nossa vida. Tudo que passamos, né, tem que servir de aprendizado, tem que servir de testemunho. E temos que entender o porquê daquilo. Por que aquela pessoa está passando aquilo? Por que nós estamos passando aquilo? Temos que entender. E através do testemunho, né, entendemos e refletimos sobre o que a pessoa passou e por que ela passou aquilo, né? Quero agradecer você que ficou aqui comigo até o final. Fica na paz e até o próximo.